Começando o Antimatéria, o programa que ajuda você a explorar as dimensões da cultura pop. E no programa de hoje a gente vai voltar a falar de Tokusatsu. Tokusatsu, eu aqui na bancada, exatamente, que eu precisava do Anderson aqui para me ajudar, né? Porque assim, tem um negócio, eu já estou muitos anos nessa indústria vital. Eu preciso falar para você, tem um negócio que o pessoal sempre usa de desculpa, a seguinte coisa assim: Tokusatsu hoje em dia não é mais a mesma coisa, Tokusatsu é assim agora porque precisa vender brinquedo porque é coisa de criança lá no Japão. Será mesmo? Será mesmo, Haterman? Não sei, Eu não sei. Na verdade eu sei. Eu vou contar pra vocês. Mas calma. Quando você se empolga, vamos... Você tá aqui, né, mano? Vamos lá, ó. Você, Jeff, você já ouviu esse negócio? Já, tá ruim. Já. Eu acho que porque as pessoas são muito encantadas com algumas coisas, assim, e o Tokusatsu é muito bravo isso aí. Então, não, que agora é pra vender brinquedo. Antes, não. Não. Antes não então, vendia. Foi um bom negócio você tocar nisso, porque, vamos lá, você me ajuda um pouquinho aqui, Haterman. Tokusatsu, assim, acho que desde o começo lá, nos anos, quando não com Godzilla, mas assim, depois quando veio já Toei, né, já com Sentai, Kamen Rider e tal. Tokusatsu dos super-heróis. Dos super-heróis, assim, ele foi inicialmente uma forma de, depois da Segunda Guerra, fazer coisas para... Né, cultura pop, pra entorpecer a galera. Entorpecer a galera, sim. E também para vender brinquedo, principalmente por influência da Bandai, né? Não, na verdade assim, você tem um pequeno período ali pós a Segunda Guerra cinematográfico, que é onde nasce a palavra Tokusatsu, né, com ele Tsuburaya criando ali, né, envolvido com Godzilla, tendo a criação do Ultra Q e mais uma série de outras séries que foram criadas ali, ainda em preto e branco, com o uso dos efeitos especiais desse jeito. E aí depois você entra para uma era que é uma era onde o capitalismo selvagem. Vender brinquedo. Quando os Estados Unidos injetou o dinheiro para trazer de volta o Japão, que ele tinha destruído, sim, ali foi onde começou tudo, né? O capitalismo que eles começaram a exportar, a cultura pop que eles começaram a exportar, a fazer lá dentro, a entorpecer a galera, é coisa de, tipo, material de manobra, assim. Sim. Os caras fazem aquilo para gerar alguma coisa que eles sabem o que eles querem gerar no público, né? E aos pouquinhos eles iam fazendo o trabalho deles. Então aí você tem os mangakas criando seus personagens, as emissoras, né? O mangá nascendo, o mangá nascendo, o anime nascendo. E, consequentemente, é isso. A gente até falou num outro programa. Você coloca um robô gigante, naturalmente ele vai vender brinquedo. Exatamente. É isso. E o Japão teve muitos robôs gigantes nessa época e que não eram de Tokusatsu diretamente, mas que vendiam horrores de brinquedos, outros personagens que vendiam e, naturalmente, alguma empresa ia pensar e falar, olha, né, se eu fizer um Tokusatsu e colocar um robô... Se eu fizer uma série de super-herói colorido com robô... Aí você tem o Homem-Aranha ali, né, e a partir dali todo mundo sabe que Exatamente. É só vender brinquedo. Porque assim, tipo, a gente sempre fala assim que, tipo, a Toei pega lá os brinquedos, transforma, mas é o contrário, né? A gente tem a Bandai primeiro, porque foi assim também no começo, a Bandai tinha os robôs, negócio lá, e precisava vender mais. Isso é um negócio maluco, assim. Tipo, o que eu posso fazer com isso? Aí na minha concepção, isso é um bagulho muito doido, cara. E é legal que assim, você tá falando a Bandai, mas a gente pode ir mais longe. A Bandai, a Takara. Sim. Todas essas empresas, eles têm lá, né? Eles vão produzir um brinquedo XPTO e eles falam, cara, como é que a gente vai vender um anime? Tem o caso clássico do Zillion com o Master System, a Light Phaser, que virou um anime que não tinha nem história. Era basicamente, olha, as pistolas vêm do universo e cai aqui. Vai matar alien. E é isso aí, vem os alienígenas aqui, é isso aí. Não, o Zillion era bom, Não, era bom, muito bom. Não quer dizer que... muito bom. Não, muito bom. Não sei. Não quer dizer que é bom. A gente vai falar de Macross. O Macross trabalhava, por exemplo, duas indústrias totalmente diferentes, que era a indústria da música e a indústria dos brinquedos. Verdade. Sabe? Tipo, então sempre foi. Uma coisa foi sempre incorporando a outra, né? Porque você tem abertura e encerramento, você tem música tema. E aí a gente chega nesse ponto. Então, tipo assim, se a indústria capitalista, como a gente tá falando, estava impulsionando para isso, coisa, então sim. O Tokusatsu inicialmente lá, a partir de certo ponto, foi feito para vender brinquedo, né? Tem um lance que eu acho que aí é onde as pessoas talvez confundam ou desassociem a questão de série como produto de venda de um brinquedo, que é que o filtro, no passado o filtro era o mesmo para adulto e para criança, então ele criava uma história, se ele precisasse matar algum personagem, se ele precisasse colocar uma cena de luta um pouco mais violenta,
não tinha problema. Então, você não tinha essa convenção. E aí, talvez, faça parecer que algumas séries antigas fossem mais violentas, portanto, mais adultas. Mas todas elas passavam no mesmo horário. E sendo mais adultas, não eram pro público infantil. E todas estavam no mesmo horário, todas elas tinham ali o conceito básico igual. E hoje em dia, não. Hoje em dia, nitidamente, a gente vê que tem um apelo maior, né? Colorido, o plástico, dá pra ver o plástico. Só tem questão de usar as coisas que eles vão vender. Isso, pra mim, é a coisa mais maluca. Pega as armas, engraçado, a arma não tem nem mais o furo. Muito é o tempo. plástico, assim, Fazia muito tempo que eu não vi o Tokusatsu, eu fui ver acho que foi o Zenkaiger, que ele girava o brinquedo, e eu falei, caraca, mas é o brinquedo. Então, mas o Zenkaiger é o que eu falei, a arma do Zenkaiger não tem nem furo na pistola. É o plástico, assim, é igual do brinquedo. É a mesma coisa que a criança vai ver na loja. Exato. Porque se você para pra pensar lá, falando de Ultraman, por exemplo, Ultraman Jack, cara, tipo, ele tem uma cena assim, uma cena da mulher sendo atropelada, sendo arrastada pelo carro, e era uma série, em teoria, naquela época, pra criança, né? Então, hoje em dia, você não tem, tipo, esse tipo de coisa acontecendo. Óbvio, você tem, né? A mensagem era mais importante. Você tem uma certa dramaticidade, que a mensagem na época era destruir o coração do humano pro Ultraman ficar fraco. Não, eu digo a mensagem que o Ultraman passa, não do vilão. Esse era do vilão. O Ultraman Estão que passando, era o... vamos todo mundo. Não. A mensagem do bem. A mensagem do bem. Bom, que é esperança, é um herói. poder da amizade. Que ele vai se levantar, não vai desistir de lutar. Exato, vai seguir adiante mesmo com todas... E essa missão era valorizada, por mais que tivesse uma cena mais pesada ou não. Hoje em dia as pessoas pensam muito mais em. E outra coisa também que era pensado muito pra vender brinquedo, que o pessoal fala assim, não, antigamente que era melhor, hoje em dia não. Cara, absolutamente tudo na série era pensado pra vender brinquedo. Desde a quantidade de inimigos, de robôs, de roupas, de transformação. Tudo... É que você vai ter uma escala, né? Se você parar pra pensar, né? Você tem, né, tipo, até o Sentai que tem 5 membros, aí depois você passa a ter 6 membros. O secreto. Aí depois um robô, aí depois 2 robôs, aí depois 5 robôs, aí eles se unem. 45 robôs. Aí eles se unem. Cara, tem série que tem 45 robôs, de verdade. Tem, cara. Tá maluco. Aí você vai subindo. O Gauranger tem um monte, Cara, tem um monte de série que tem um monte. É que era legal renovar. Eu lembro muito da época do Flashman, quando eles encontraram o robô novo. Foi a primeira série foi a primeira vez robô. que foi insano. Apesar da caixa de Flash sapato. King sendo destruído e tal, mas então, aí eu acho que, tipo, a nossa experiência aqui também pesa bastante. Porque, por exemplo, naquela época a gente não tinha como tomar spoiler de nada. De nada. A gente não tinha internet, não tinha nada. Não tinha revista especializada, não tinha nada. A revista não chegava aqui, né? Não chegava. Aqui pra gente, a gente não tinha herói na época, não tinha nada, não tinha heróis, não tinha nada. Então a gente tinha a experiência de assistir na televisão, né? Hoje, essa experiência já é mega estragada. Então, por quê? A gente já vê, por exemplo, na Terebicum o que vai chegar. Então a gente já sabe que no Gojira já tem um robô novo, né? Uma forma nova. A gente recebe, tipo, que vai ter um equipamento novo com muito mais tempo de antecedência. Então a nossa experiência acaba sendo um pouco mais prejudicada. Por outro lado, eles não deixam de fazer essa expansão de coisas, né? Não continua, na verdade, expandindo. Virou material de divulgação barra informação de entretenimento. É tipo isso. Acho que um ponto principal da nossa conversa aqui é que faz algum tempo que eles têm trabalhado o Tokusatsu para outros públicos, né? Com a vinda do Kuga lá em 2000, a gente viu a mudança do público, sair 100% do público infantil. Para mim, ainda o Shirakura chutou e acertou um público novo. Né? As donas de casa? Que veio as mulheres, né? E as mulheres acabaram, tipo, literalmente sendo a base para levar as crianças para comprar as coisas. Mulheres barra mães. Né? Mães que cuidavam dessas crianças em casa, né? E agora a gente tem essa migração pro Super Sentai. E eu acho que não foi nem só no Japão, se a gente parar pra pensar, porque quando o Power Rangers explodiu nos Estados Unidos, acho que a Bandai virou a principal vendedora de brinquedo por anos, cara, nos Estados Unidos, curioso, né, cara? Eles levaram muita coisa pra lá, né? Não, foi tudo exportado, né? Porque, tipo, quem que era? A Hasbro, né, era líder antes. Cara, a Bandai virou líder lá por um tempão, cara, por causa de Power Rangers. É que a Hasbro é um negócio fora de série, assim. Você pega uma Comic Con gringa,
e a Hasbro no lugar, a quantidade de informação que eles colocam, a quantidade de itens que eles colocam, as coisas raras, é um negócio... A Bandai, ela tem um display maravilhoso, aviso dos próximos lançamentos, todo mundo vai comprar, mas na feira é isso. A Hasbro faz, tipo... É um negócio você tem insano, Hasbro, cara. Mattel, os Estados Unidos tem uma Bandai não, é América, tem a insano. Bandai América, você tem um monte de coisa, de, cara. de empresas que a gente não conhece aqui também, não tem tanto contato, que não vieram pra cá e que fazem o mercado lá bombar, né? Sim. A gente vê pouco disso aqui. A gente tem uma feira disso aqui no Brasil, né? Quando Abrim. a Hasbro, Abrim. Assim, quando você vai lá, você fica doido, cara. A Abrim é legal. Você Porque vai- a Abrim não trabalha só com coisas que já existem, né? Ela tenta trazer também novidades para as empresas comprarem. Eu né? lembro claramente que a gente, né, como eu falei, a gente tá nessa indústria vital há alguns anos, né? Então a gente foi na Abrim algumas vezes. Eu lembro de vocês indo lá. É. Tem uma- E aí a gente, cara, eu lembro claramente deles lançarem aquela manopla do infinito do Thanos, bem antes do Sim. coisa, e você podia colocar e E mexer. ela mexia os dedinhos. E aí, tipo, tinha acendia pedras, as sim. pedras, e todo mundo queria tirar foto com a Teve manopla. o stand com Power Rangers Beast Morphers. Você lembra? Que a Incrível. gente tinha todas as arminhas O transformadores. transformador igual Chegou o a ser japonês. vendido aqui, Foi, isso? foi Foi? vendido. Ah, tá. Foi, tinha a máscara, Não, esse tinha a mercado espadinha. Esse mercado é absurdo, cara. Você consegue entrar um pouquinho além, que nem o que eles falaram de ir pra essa feira, ou de ir numa CCXP, numa Comic Con internacional, se você conseguir viajar, e ter uma noção maior desse mercado. Mas- Esse termo para criança é totalmente descaracterizado, assim, porque adulto que vai comprar, mano, na Exatamente. moral. Então a gente chega na conclusão que sempre foi, né, cara? Sempre foi. Sempre Eu- foi. eu não é acho de que agora, sempre foi. não foi um negócio de agora. Não é que tipo o Tokusatsu hoje em dia é pra criança. Na Hoje verdade, em dia eles delimitam mais. na eu verdade, acho. a gente vai falar sobre isso, que na verdade nem é tão pra criança. Hoje em dia que não é mais tão pra criança, Então, na eles verdade. tem delimitações e tem essas contravenções aí. Mas assim, o pessoal que reclama, que fala assim, no meu tempo que era bom, porque eles faziam Tokusatsu, não era pra ficar vendendo brinquedo. Era assim, sempre Vendia. foi. Só vendia. Sempre foi, desde o primeiro Tokusatsu, meu amigo. Né? À toa que Kamen Rider também começou a ter 1 zilhão de formas agora também, sabe? Cada forma, um brinquedo novo. Um brinquedo novo, cara. É exatamente isso. Mas ó, agora a gente vai para um rápido intervalo. Depois vocês vão ficar com Future Boy Conan e depois a gente volta com mais antimatéria para você, tá bom? Não sai daí. Antimatéria de volta, ainda falando de Tokusatsu nesse bloco, mas antes da gente entrar no novo tema, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, usa o QR Code que está aparecendo para você aqui na tela, segue a gente em todas as redes sociais, fique por dentro das novidades da cultura pop e deixa um comentário para a gente lá no YouTube ou no Instagram, usando a hashtag Antimatéria na Cultura, a gente quer saber a opinião de você sobre o assunto de hoje, tá bom? Agora sim, a gente falou que Tokusatsu sempre foi coisa para criança e que atualmente está mudando, por incrível que pareça. Mesmo as séries parecendo mais infantis, as coisas estão mudando. E muito disso se deve ao envelhecimento da população japonesa. Ah, e tem isso, né? Alta Né? taxa de Acho que é a natalidade. terceira ou quarta vez que a gente fala disso, mas É, e é muito real, é muito cara. complicada a situação deles tá, agora. Não tem jeito, gente. Tipo, infelizmente, assim. Ou felizmente, talvez. Não, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Não tem jeito. Porque a gente, o que a gente tem assim? A gente tem claramente o envelhecimento da população japonesa, né? Os caras não estão conseguindo Se se renovarem. renovarem, Se é digamos assim que a gente pode usar esse termo, se a gente mas pode usar esse termo. É um negócio que o governo japonês está lutando há anos, eles já tinham visto lá atrás que isso ia acontecer. E por outro lado, é longevidade e baixa taxa de natalidade, né? Basicamente isso. Esse é o exatamente. maior problema do Japão. a gente tem o pessoal mais velho que cresceu vendo Tokusatsu, né? E não se renovou, porque não teve mais gente, então é essa galera que cresceu vendo Tokusatsu, Gostou demais de Tokusatsu, gostou esse de é o mais problema. Tokusatsu, exatamente. E aí você tem agora um público mais envelhecido, né? Então, eles não podem mirar mais a galerinha de 3, 4 anos de idade, né? Tem Porque que não mirar tem uma- audiência. tem que mirar a galera mais velha, né, agora. Eu acho que e entre as duas coisas, quando eu falei da questão no passado já sobre isso, aí vai entrar a mudança de hábitos também, porque a galera, né, envelheceu, então não tem mais o que fazer, não dá mais para você tratar Tem do razão. mesmo jeito que você tratava antigamente. E aí, obrigatoriamente, você tem que mudar um pouco o jeito que as séries são feitas, né? E eu não sei até que ponto
como foi tratado, por exemplo, Kamen Rider nos 2 últimos anos, se eles não vão ser obrigados a mudar 100% essa próxima série. Não, porque assim, a gente teve algumas coisas experimentais que, digamos que foi para público adulto. Mesmo com o Kamen Rider, a gente teve o Amazons, né, que foi um pouquinho mais... foi acho diferente. O Black Sun. O Black Sun, com Né? certeza, Já mais recente. esse É que foi eu ia diferente. falar que o Amazon já faz tempo, né? Não, que a mas que eu Toei digo tá que nessa toada de recente tentar... tem 15 anos. Não, mas Então, que eu digo recente, a gente tem coisas que foram feitas para o público adulto em relação ao Kamen Rider. acho que o Gitz, cara, se você acha que o parar Gitz pra foi mais- pensar, o Gitz eu acho que é o que bebe um pouquinho mais dessa fonte do Battle Royale, de ter um visual, personagens, histórias mais, né, de relacionamento entre os personagens. Se você pegar o Luparenger e o Patranger, eles tentaram colocar alguma coisa de... Ok, as séries a galera não curte muito, mas eles tentaram colocar um pouco mais de relacionamento interpessoal entre os personagens, fugir um pouquinho do que era o tradicional. Tinha tanto potencial. Essa pra mim é a maior tristeza de todas, tinha tanto potencial e foi uma... Sabe qual a série que... A série não, mas o filme que eu acho que bebeu melhor dessa condição de... vamos fazer um tokusatsu que ele seja infantil, mas também seja... que também agrade o adulto, o do ano, do Hideaki Anno, o Shin Kamen Rider. Acho que ele bebe certinho, acho que é a dosagem perfeita, porque ele é caricato, porque ele é um tokusatsu feito para parecer um tokusatsu antigo, ele tem investimento, ele tem efeitos especiais interessantes para dentro desse nicho, no caso, e não deixa de lado a criança interior que você foi um dia, porque ele mira exatamente ali. Mas né? é bem violento, né? Ele é muito violento, ele é muito violento, mas ele acerta nesses pontos, sabe? Tipo, Aí entra, pra mim o vai morcego, sabe? entrar uma discussão que a gente já falou em alguns outros programas, que é o tanto que a Toei tem dificuldade nessa curva de aprendizado dela. A Toei faz muito teste, muitos testes. Dá pra ver. Mas depois Muitas vão ter coisas errar, né? acontecem, muitas coisas dão errados e aí eles já poderiam melhorar isso na próxima série, mas eles insistem, sabe? Será que foi isso, né? Ao contrário da Tsuburaya, que fez uma meia dúzia de testes ali e falou, opa, já entendemos. E a curva de aprendizado da Tsuburaya é muito mais rápida do que a da Toei. Então vocês acham que uma saída seria, em vez de transformar Tokusatsu para adulto, que é o que uma galera tá achando porque tá envelhecendo, né? A galera seria globalizar o Tokusatsu e continuar mantendo para criança. Não acho, cara, globalizar não. Eu acho que assim, o mercado prioritário de Tokusatsu é o Japão. Sim, eles vão exportar? Vão. Mas eles vão fazer coisas para o público japonês. Eu tenho certeza disso, que eles não vão mudar essa mentalidade. Porque a Tsuburaya tá tentando globalizar. Cara, mas a Tsuburaya ela mantém muito da raiz, 100% das coisas ali, vai estar tudo. Por exemplo, você teve o anúncio do Ultraman Ômega. Cara, teve o trailer, teve tudo certinho. Você vê a entrevista do diretor, né? O diretor ele fala com todas as letras ali. Ele fala, cara, eu estudei a mitologia de Ultraman. Não tem um Ultraman que o corpo principal é vermelho. Não foi pensado isso pro Ocidente, foi pensado porque ele olhou lá a base de mitologia de Ultra e falou, cara, não tem Ultraman com o rosto vermelho. Né? E outra coisa que ele fala, só pra continuar em cima disso, eu falei, o Transformador. Todos os Transformadores normalmente são a base do Color Time do Ultra. Né? E ele fala, não, eu quis fazer um que ele pudesse usar o Transformador já pra lutar também, e aí ele usa o Ice Slugger. Tudo pensado, baseado na mitologia de Ultra, nada pensado fora disso. Mas a minha pergunta é, você acha que eles poderiam manter Tokusatsu do jeito que é, do público japonês atualmente, mas globalizar isso como a Tsuburaya tá fazendo? Essa seria uma saída, é isso que eu tô falando. Eu concordo com você. Mas eu não acho que, eu acho que a tendência é que eles transformem Tokusatsu em coisa mais pra adulto. E aí entra um pouquinho da entrevista do Shirakura quando ele fala do Godilder, né? Que ele fala que o público tá envelhecendo, que eles não podem mais trabalhar Super Sentai como eles trabalhavam antigamente e eles têm que começar a focar o Super Sentai, assim como eles fizeram com o Kamen Rider num público mais adulto. O problema é que eu não entendo, por exemplo, o Kamen Rider Gotchard e o Kamen Rider Gabi como série pra adulto, assim. Eu vejo... Eu não consigo. Totalmente fora desse escopo de fã de Tokusatsu, que eu não sou, mas eu veria uma possibilidade de um crescimento das séries como um todo, transformado em nicho, um nicho de exportação mesmo, para ser vendido de forma mais caricata, meio... Mais cult.
trash filme, porque ela tem que ser... pro Ocidente receber ela de braços abertos, ela tem que entrar já nichado, como os filmes, como os slashers, os filmes trashes, com referências básicas de efeitos especiais práticos, de atuações, de histórias que são misturadas com heróis, vilões, mas ao mesmo tempo tem um tom um pouco mais sério em alguns momentos. Isso tudo num pacotão. Com certeza o Ocidente, eu acho que olharia diferente, que ao meu ver foi mais ou menos o que aconteceu com o Black Sun. Que quem gosta de Tokusatsu odiou, basicamente. Eu odiei. Então, eu gostei. Nossa, eu odiei. Mas eu achei muito ruim algumas caracterizações, mas eu achei muito legal. Mas o que você tá falando, a Tsuburaya já faz hoje. Tsuburaya já faz. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, os Blu-rays de Ultraman são quase todos lançados lá, filmes, e é tudo assim, óbvio, para um público mais inchado, mas eles já fazem. Quem não faz isso hoje em dia é a Toei, que ainda tá, de novo, na curva de aprendizado dele. Eles vão demorar um pouquinho. Até Garo já foi lançado fora do Japão. O Garo e fecha Garo bem. é um tokusatsu de terror pesado, com foco um pouquinho diferente e tal. Mas a Toei tá lá ainda. Ele quase passa como dorama, o Garo. Você consegue vender pra uma pessoa como porque dorama. os temas são mais com adultos, um poderzinho. né? Ele passa tranquilamente. Mas que assim, também outra coisa que eu acho legal levantar aqui. Se os tokusatsu ficarem mais adultos lá, por exemplo, no Japão, da Toei, por exemplo, vocês não acham que também isso implicaria na Bandai, na Takara? Sim, tem que eles vão ter mudar que os vender outras brinquedos, coisas. Vão ter que vender Eles vão ter isso que vai vender outras impactar coisas. em outras coisas? Exato, a Todas renda as deles parcerias mudar. ali? ia Não, mudar. sim. Eu acho que, assim, de novo, se você olhar para Ultraman lá atrás, na década de 70 e tudo mais, onde era mais pesado, era mais, em teoria, adulto, eles continuavam vendendo brinquedos. Tem jeito, eles vendiam os transformadores, vendia arma, vendia os bonequinhos de todos os tipos possível. De novo, falando do Ultraman Omega, a série nem estreou e o S8 Figure Arts já tá anunciado, é bonitaço e tal, tá lá, né? Eles vão continuar. Talvez, né, eles tenham que pensar um pedaço da série para vender brinquedos para esse público mais infantil. Por exemplo, se você pegar o Super Sentai, você pode ter uma história mais adulta, mas você pode ter 30 robôs na série. Robôs bonitos. O robô é o de menos, né? O meu problema é o transformador colorido, rosa-choque, que tira uma mas eu caneta acho que larga. Que começa a cantar. Isso me tira mas completamente. No Sentai não tem tanto problema, né? O transformador de Sentai, apesar que o transformador do Gojira, que é o Que é pandeiro... isso, o cara fica pandeirando. É um pandeiro, cara. Tá. Não dá pra mim. eu acho- dá uma essas Eu coisas acho me mais tiram difícil, mas do- os robôs, por exemplo, a adaga do Goji Wolf ficou linda, assim, a arma ficou Algumas super armas bonita. ficam legais, eu confesso. Então, eu concordo. assim, Ou talvez Tem que lançar ter duas linhas de equilíbrio. brinquedo, talvez uma mais. Talvez. Eles já fazem isso, né? Mas tipo, com o cinto de Kamen Rider eles já fazem. O Cinto Chama eles fazem, mas hoje em dia eles andam divulgando mais o DX, né, que é o de criança, do que o cinematográfico. Tipo, é caro, né, também, né? que é Muito caro, né? extremamente caro. É uma peça de colecionador, né? $500. Não é a mesma coisa que um presente, que um brinquedo de criança, né? O plastiquinho, sabe? Sim. Você vai comprar no mercado, você pode comprar no mercado, no Japão. Eu lembro que quando eles estavam soltando do Kabuto isso daí. Ah, sim. O Cabo do Seco. o Kabuto Seco, Muito o bonito. cara que fazia como é que era o ator. azulzinho? Que era o azul. Enfim, ele tava, os caras mostraram o cinto pra ele, esse negócio, ele abriu a maleta, ele olha assim. Ele acha Ele incrível acha incrível, ele fala, cara, é melhor do que o que do eu que eu usava na série, ele né? fala, cara. E eu falei, Deus do Muito céu, bom. cara. Esse ator é muito bom. Mas assim, cara, é questão de ver, né? Eu espero que eles se achem, porque na minha opinião, o Tokusatsu, esse negócio de falar Tokusatsu não é pra mim, é meio complicado, né? Porque eu gosto muito de Tokusatsu. E de vez em quando pinga uma série que acaba sendo pra Que dá mim. uma curiosidade, né? Eu sinto isso de vez É. em quando também. Mas eu ainda acho que É. quem tem que realmente pensar o modelo de negócio e como vai fazer as coisas foi. Tanto a Tsuburaya quanto a galera do Keita Memiya com o Garo lá estão super bem encaminhados. Né? então. Agora a Toei precisa entender o que vai fazer com o Kamen Rider e diz que agora, né, Super Sentai, vamos ver aí, né, como é que vai seguir o Gojiger, se melhora, se não melhora, se... Assim, vamos ver o que o futuro reserva, né, cara? Mas provavelmente o Tokusatsu talvez não seja tão pra criança, né, a partir de agora, né? Espero que o Japão consiga resolver os problemas dele. E lembrando você, se você não segue a gente nas redes sociais, usa o QR Code que tá aparecendo aqui na tela e não esquece de deixar pra gente um comentário lá no YouTube. Tokusatsu ainda é coisa pra criança? A gente quer saber a sua opinião, tá bom? Hoje matéria vai ficando por aqui e a gente se vê, é claro, no próximo programa. Tchau, tchau!